Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o mundo digital, no qual eu e a Cora às vezes divagamos por assuntos muito diferentes. Pedro e Cora, como vocês já sabem, sempre terça-feira, sempre quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Ronen. Cora, de que a gente fala hoje? Rapaz, do que a gente pode falar hoje, segunda-feira, dia que estamos gravando esse programa? O que aconteceu com o Brasil? Vem com a gente. Cora Ronen, você sobreviveu ao domingo? O que eu posso dizer? Aquelas coisas em que a cabeça da gente pensa em outra língua, né? Eu imediatamente pensei, barely so, que é uma expressão em inglês que eu adoro, que significa de raspão apenas, por um de raspão, trio, por um triz, né? Mas barely so tem uma conotação mais específica, né? Mais tem. angustiada, talvez. Eu acho. Barely so, barely so. Sabe, eu tive uma sensação muito esquisita no sábado. Eu e Eli, a gente já tinha comprado há muito tempo. A gente tinha comprado ingressos para um show do Barão Vermelho. Hoje só se chama Barão, no Circo Voador. E quando eu comprei lá atrás, logo que eles anunciaram, eu não tinha me tocado que era na véspera da eleição. E quando eu me toquei 2 semanas atrás, vamos de qualquer jeito, tal. Porque é um show que tinha uma coisa especial no show, porque ele era no Circo Voador. E o circo está fazendo 40 anos na Lapa. Sim. E é 40 anos do Barão. E o Barão, o Paralamas, todas essas bandas surgiram no Circo Voador quando o Circo Voador era no Arpoador. Exatamente. Então, aquela coisa me bateu uma coisa, eu tenho que estar lá, imagina, o Barão se comemorando dos seus 40 anos nos 40 anos do circo. Tal. Isso eu sabia que o Roberto Frejá tinha saído do Barão, não tinha ouvido ainda o novo cantor, tal. Mas o ponto não é esse. Eu estava levando a coisa como vou com minha mulher para lá, a gente bebe umas cervejas, assiste um show de rock no circo e a gente é música da nossa geração, né, Cora? Então tem uma certa nostalgia de adolescência, tem uma, enfim, o ponto é, a gente chamou um Uber 10 horas da noite. Eu entrei no Uber. E o Uber pegou o túnel Rebouças. Quem conhece o Rio vai entender. Em vez de ele ir por um lado, que poderia ir pelo aterro do Flamengo, ele foi por outro, pela cidade. Quando o Uber entrou no aterro do Flamengo, começou a me dar uma sensação, Cora, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a entrar em pânico. Por quê? Medo, Cora. Eu comecei a sentir medo. O que eu estou fazendo fora de casa? Por que eu saí de casa? Tá de noite. Por que eu estou indo pelo centro da cidade de noite? Por que eu cheguei e eu lá internamente segurando da onda, segurando. Era um medo desvinculado de eleições. Era aquele é um medo. Eu ia dizer, aquele medo normal de quem sai de noite no Rio de Janeiro. Não, mas, Clara, você não está entendendo. Eu não sinto medo de sair de noite. Eu não sinto medo de estar no centro da cidade de noite. Eu não sinto esse tipo de medo. Eu trabalhava no Globo.
Eu saía do Globo, andava meia dúzia de quadras de noite com mais 2, 3 para ir para o botequim beber. Você pode, como muita gente já disse isso para mim, dizer que eu era irresponsável. Eu não sou uma pessoa que tem medo. Eu não sou. Eu andava sozinha pelo centro de noite, imagina. Cora, imagina, eu já fiz isso trocentas vezes. Eu Numa delas fui assaltado. Eu estou brincando. Hoje em dia, o meu medo se manifesta da seguinte forma: eu não tiro mais o celular da bolsa para fotografar como eu fazia. Eu sei que era um medo que era um pânico. E eu entendi síndrome do pânico naquele momento que... veja, eu já fui assaltado por estar andando sozinho no centro à noite, isso tem mais de 20 anos, e não deixei de andar no centro sozinho à noite por causa disso. Tipo, eu não sou uma pessoa medrosa. Eu não me considero uma pessoa medrosa, mas me deu um pânico. Um pânico. De eu ter que me concentrar no ritmo da minha respiração para... E depois de um tempo já dentro do circo, eu comecei a acalmar. E o medo foi embora. E a gente, infelizmente, não gostou do novo cantor. Paciência. Mas talvez seja só um conservadorismo. Quem já teve Cazuza, quem já teve Frejá, dura o papel do rapaz. A gente assistiu um tanto do show e voltamos para casa. Já não estava mais com pânico, já não estava mais com medo. Mas aí no dia seguinte, aquelas coisas... Lembre-se sempre, Cora, porque o contexto é importante. Eu sou um freudiano, né? Eu entendo muito pouco de Freud, mas eu sou um freudiano e algum tempo de análise e tal, então meio que vai moldando a sua cabeça sobre como você se compreende o mundo. E no dia seguinte, eu lembrei, essas coisas são todas engraçadas, porque na sexta-feira eu tinha passado... Porque o algoritmo do YouTube me indicou... Eu estou parecendo caótico, mas eu vou chegar a um ponto. O algoritmo do YouTube tinha me indicado uma restauração daquela cena da dança do Metrópolis, do Fritz Lang. Que é uma cena que a robô, já mulher, sai toda sensual, seminua de dentro do... É um filme de 1927, 28 e tal. E é uma cena colorizada com inteligência artificial e com uma música, um rock interessante. Estava muito interessante a versão moderna ali da coisa. E aí, tudo bem, eu tinha feito isso. Aí, no dia seguinte, eu fui no show do Barão. E eu acordei no domingo, dia da eleição, com assovio. Que assovio é esse? Que assovio é esse? Que assovio é esse? E, de repente... é o Peter Lorre em Amy, o Vampiro de Düsseldorf, assoviando um pedacinho de Peer Gynt. E você sabe, eu vi há muitos séculos esse filme, mas eu adoro Fritz Lang, que é um cineasta do expressionismo alemão, anos 20, anos 30, República de Weimar tal. Depois ele foi para os Estados Unidos. E o Vampiro de Düsseldorf é a história de um assassino em série. É um filme de 1931. Depois eu fui atrás. E é o primeiro filme com som do Fritz Lang. E ele começou a pensar como que ele trabalhava som no cinema, tal, era uma coisa muito nova. Em geral, quando você via filme com som, era apenas uma coisa de as pessoas falando. Não tinha mais do que isso. Não tinha uma inventividade. Só que Fritz Lang era Fritz Lang. E ele tem essa sacada que é esse assassino em série que está sempre se aproximando das crianças e de vez em quando pega uma criança e some. Você nunca vê o que ele faz com as crianças. Mas é um predador de crianças. Era uma época na Alemanha que tinha muitos assassinos em série, em particular um de Düsseldorf,
cujo apelido era o Vampiro de Düsseldorf. E esse assassino, que é feito pelo Peter Lorre, esse assassino, ele tem uma característica que ele fica assoviando um trechinho de Peer Gynt. E do Grieg. E enfim, eu sou desafinado, mas enfim, mais ou menos assim. Teve muito telefone com esse trechinho. Teve. Mas o assassino serial do M fica assoviando. Então, às vezes, tem uma criança brincando na rua, tudo mais, e você não vê o assassino, mas você ouve no fundo o assovio dele e você sabe que ele está lá. E o que o filme tem muito sucesso em criar é essa atmosfera de que tem esse criminoso à espreita e as pessoas não percebem. Tá todo mundo feliz andando, tá todo mundo alegre e tal, e tem essa sensação dessa coisa que está à espreita, E aí, claro, eu vi Metrópolis, aí eu tô lembrando do Vampiro de Düsseldorf, outro filme do mesmo cineasta, com um cara que eu gosto muito e tal. Aí fui votar e tal. E teve um momento durante a live da gente que aquele pânico começou a voltar. E aí, imediatamente, eu não, peraí, pausa. Aí, tipo, não entrou, não me dominou. Mas depois, com calma, eu comecei a juntar as peças. Foi o assunto do meu ponto de partida de ontem, que Hitler tomou posse como chanceler em 1933, 2 anos depois do Vampiro de Düsseldorf. E o que o Fritz Lang está fazendo ali, ele não está fazendo um filme sobre um assassino serial, ele está fazendo um filme sobre o mal que está à espreita e ninguém está percebendo. É o crescimento e a ascensão do fascismo. Exatamente isso. E Cora, a gente nunca teve... Olha, o PSDB acabou, o Novo acabou, o MBL acabou. Eu estou falando não do PSDB do Fernando Henrique, mas do PSDB esse mais recente, né? Do Dória, do Rodrigo Garcia. Dessa porcaria transformada. Mas toda a direita ideológica brasileira acabou. Só sobrou o bolsonarismo centrão. O centrão é uma coisa amorfa, é de direita, mas é uma coisa amorfa. O que sobrou foi o bolsonarismo. O centrão como direita, não. Eu acho até que eles são conservadores, tá? Mas não importa. A questão, no fim das contas, é que o Congresso que a gente elegeu é um Congresso muito mais bolsonarista que o de 2018. O Congresso muito mais é bolsonarista. É tenebroso. E a coisa que eu estava vivendo dentro da minha cabeça o tempo todo, aí bate o freudiano, mas é claro que é isso, essa sensação de estar sufocado. O fascismo cresceu. E o fascismo... Existe um pedaço da sociedade brasileira que abraçou o fascismo. Enfim, desculpa, eu sei que eu dei uma volta muito grande, mas era essa busca por tentar explicar o meu... Como é que bateu em mim, sabe? A minha constatação foi menos povoada de simbologias que a tua, quer dizer... Não, eu viajei. A minha cabeça foi uma sensação de incredulidade diante... Olha, eu me identifiquei muito com o comentário do Gabeira. Muito, muito. O Gabeira fez um comentário na Globo News. Por acaso, eu estava na casa da minha irmã, com a minha mãe, netos, sobrinhos, então a gente não estava assim totalmente concentrado nas apurações, quer dizer, aquilo era a televisão que estava ligada no fundo, mas com 4 crianças na sala, você não consegue
Não consegue prestar atenção em nada, não sendo as 4 crianças, né? Enfim. E, então está aquele clima familiar ali. De repente eu vi o Gabeira e pedi para o pessoal deixar eu assistir aquilo, eu aumentei um pouquinho e tal. E o que o Gabeira falou essencialmente foi que ele estava muito impressionado com. Porque, como Gabeira, eu também não tenho uma fé cega nas pesquisas, eu tenho muito uma fé na minha intuição, na minha leitura do país, na minha antena. E o Gabeira disse que era exatamente o caso dele também, e ele não tinha imaginado que o país estava tão à direita. E a minha percepção é igual, sabe? Eu continuo achando que dizer à direita não corresponde à realidade. Como eu acho que dizer conservador também não corresponde à realidade, porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma tomada reacionária, não é conservadora. O conservador, eu não tenho nada contra o conservador. Ele Eu não acho, quer a aliás, que mudança. eu Ele acho não que quer a mudança. Esses caras querem mudar. exato, eles querem mudar para trás. É claro. Então, isso Reacionários. me assusta. Quer dizer, o conservador não me assusta. O conservador, eu acho que você precisa ter uma parcela conservadora na sociedade, pesos e contrapesos, né? Você tem que ter esse equilíbrio, digamos. Mas o reacionário não. E eu acho que, se a gente insistir em definir Damares como direita, Marcos Pontes como direita, toda essa galera, Pazuello como direita, a gente está fazendo um desserviço ao país. E a direita? Você me dizer, vai defender a direita? Não, Mas, Clara, eu defendo a língua, porque se a gente queima todas as palavras, daqui a pouco você não tem palavra. Daqui a pouco você fica restrito àquele negócio comunistas e fascistas, sabe? mas, Clara, eu acho que não tem nenhum problema de a gente chamar de direita, porque eles são de direita. Comunistas Eles são de são de esquerda. direita, mas eles são extrema-direita. Ah, sim, sim. Mas, Como eu acho mas eles. totalmente biruta a coisa. Mas Olha, esse é o ponto que eu estava fazendo com, tipo, a direita tradicional morreu. O que ficou é o bolsonarismo. pois Eu, é. eu, eu tive, Então, eu tive uma conversa com meio com debate com alguns cientistas políticos que eles estavam batendo muito na tecla. Eu viajei muito pelo Brasil, você sabe, por diversos estados. Eu tive no Nordeste, eu tive no Centro-Oeste, eu tive no Sul. Eu não tive no Norte, eu moro no Sudeste. E São Paulo eu frequento, eu moro no Rio, eu frequento São Paulo com frequência, mas aí é capital, que é um bicho diferente do interior do estado. Eu já estava com essa sensação de que vocês não estão entendendo. Tem regiões no Brasil em que as pessoas se espantam quando você diz que você não é bolsonarista. você tinha me Tem uma falado. coisa extremamente. Eu dei uma das palestras que eu dei em um dos lugares que eu fui, foi uma palestra mais pública, em que as pessoas podiam se inscrever, gratuita, as pessoas podiam se inscrever e ir. Eu recebi no dia várias, era no interior. Eu recebi num dia várias mensagens pelo meu direct do Instagram. Olha, eu estava interessado em ir, eu ia falar sobre tecnologia agora. Eu estava interessado em ir, várias mensagens. Estava interessado em ir, mas vi seu Instagram, vi as coisas que você fala do nosso presidente, eu não vou. Eu não falo com petista, eu petista. Então, agora, é a extrema-direita. Eu acho que o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: é que quando a gente observa esse panorama, é uma coisa complicada, porque é difícil a gente aceitar
que uma parte tão ponderável do nosso país aceite essas figuras, queira essas figuras. Você vê eu acho que a eleição da Damares é uma derrota em nível nacional. E não é derrota do PT, não é derrota da esquerda, não é derrota sequer da direita, é uma derrota moral, uma derrota humana, uma derrota emocional, se você quiser. É uma derrota civilizatória. Como a vitória do Pazuello também é uma derrota civilizatória. Como tantas outras vitórias desse tipo são derrotas civilizatórias, porque é isso, essas pessoas são reacionárias, elas querem voltar ao século XIX. É pior, elas não têm sequer a noção de que o ser humano evolui, que a sociedade evolui. Eu não sei como explicar essa situação, me faltam palavras, eu acho que eu ainda não pensei o suficiente sobre isso com a necessária, o que eu posso dizer, sobriedade, sabe? Eu acho que a gente precisa de tempo mesmo para assimilar. Agora, tem um ponto que eu acho que ninguém devia ignorar, que é o seguinte: esse segundo turno não está ganho pelo Lula, não. Pois é. Está apertado, está difícil. A parada é dura para o Bolsonaro também, mas Acontece que o Lula perdeu e o Bolsonaro ganhou. Porque o Lula, quando fez essa opção pelo primeiro turno, quando o PT resolveu apostar todas as fichas no primeiro turno, entrou nesse clima de já ganhou, não sei o quê, quando ele perde o primeiro turno, isso é uma derrota. E o Bolsonaro, que nem se supunha que chegasse lá chegar, é uma vitória. é. Então, o espírito de um campo e de outro estão completamente diferentes. O espírito da esquerda, vamos dizer, o espírito do campo democrático. Eu estou enfatizando muito essa questão de esquerda-direita, porque eu acho que esses termos estão errados. Eu acho que hoje usar as palavras esquerda e direita é redutor, não explica, sabe? E cola rótulos que já estão ultrapassados numa realidade que mudou. Então, eu sou contra usar as palavras esquerda e direita nesse contexto. Realmente sou. Mas, enfim, eu acho que o campo democrático aqui está derrotado. É um campo que vestiu o papel da derrota. E o campo do Bolsonaro, pelo contrário, a essa altura, vamos para cima deles. Ah. Cora, o que você tem de livro para a gente hoje? E eu tenho um livro que é maravilhoso, mas é muito bom. Olha, está aqui, Em Busca da África, Pretitude e Modernidade, de Mantia Jawara. É uma edição da Zahar. As pessoas vão dizer, livro identitário. Não. Esse livro é o livro que eu estava esperando há muitos anos. Porque eu acho que nós não entendemos nada da África. A gente desconhece a África num grau que não é brincadeira. E a gente está acostumado a pensar na África só em termos identitários. Tudo que a gente pega para ler sobre a África é ciência social, história, mas não te dá uma real ideia do continente. Então, Mantia Jawara nasceu no Mali. Quando era muito jovem, a família foi para a Guiné.
E quando o Sessi Seco assume, a família dele tem que sair de lá. Vai para os Estados Unidos, ele passa 30 e tantos anos sem voltar aos Estados Unidos. Ele é professor universitário nos Estados Unidos, ele é crítico de arte, ele é cineasta. Então, a visão dele é outro departamento. É muito interessante, porque é uma vista de fora, mas de dentro ao mesmo tempo. Então, você tem esse cara que passou 30 anos da sua vida nos Estados Unidos, mais de 30 anos. Ele é um homem da minha idade, 60 e tantos. Mas ele é africano. Ele fala diversos idiomas africanos. Ele conhece muito bem a cultura africana, conhece os intelectuais africanos. E ele volta para fazer um documentário sobre o Mobutu Sese Seko e volta também em busca do melhor amigo de infância dele. Então, isso aqui, ao mesmo tempo, é um livro de viagem, é um livro de arte, é um livro de também ciências sociais no meio do caminho. É um retrato literário também da África. Fala dos grandes autores, dos grandes intelectuais africanos. É uma visão muito interessante e é o que eu buscava, sabe, em termos de diálogo africano. E ele, ao mesmo tempo, explica todas as teorias, o panafricanismo, e como ele se põe em relação a essas questões. E descreve os locais, como todo bom livro de viagem. Ele conta como é o lugar onde ele está, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, eu adorei esse livro. Esse livro se lê muito bem. Ele, às vezes, quando ele entra por ciência social, qualquer coisa, ele dá uma certa caída. Mas aí tem uma coisa, um segredo. A gente consegue pular umas partes, sabe? Se você não gosta daqueles pedaços, não leia. A parte em que ele está indo em busca do amigo, a parte em que ele encontra as pessoas, o relato do cineasta que ele é maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu vou comprar agora. Eu super recomendo. Não, estou convencidíssimo. E eu acho que você vai adorar esse livro. E aí eu vou mostrar para você o que eu mandei vir, só por causa de um outro papo que a gente teve, aquele papo do vaso sanitário, lembra? Aham. Aí eu descobri que havia um livro chamado The Porcelain God, uma história social do Toilette, o Deus de porcelana, que é só sobre o vaso sanitário. Aí que eu não interessante. mandei vir. Esse eu talvez não compre, Cora. Pois é, não, eu estou te mostrando porque achei tão engraçado. Eu acho tão divertido isso no mundo, que as pessoas têm interesses tão variados, e que, de repente, uma pessoa escreva um livro sobre o vaso sanitário. O Dirt on Clean, eu entendo, eu comprei, porque ali era uma história da limpeza, digamos, né? Mas eu fiquei fascinada com isso, eu vou ler e depois eu vou te contar que tal. Mas o Em Busca da África, eu super recomendo. Eu acho que é um livro que um livro que vai tão além da questão identitária, da questão racial. Ele é um livro sobre a cultura, sobre o mundo africano. É bárbaro. É muito, muito bom. Não, fiquei empolgado. Vou procurar. Vou procurar. E ele escreve bem mesmo. Vou baixar no Kindle. Então, você vai gostar, garanto. Tenho certeza. Cora, nos vemos na quinta-feira? Com certeza. Então, nos vemos na quinta.